Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Eu sou Lena Petrova e hoje tenho o grande prazer de receber novamente no programa o Dr. Syed Mohammad Marandi. O professor Marandi é um acadêmico e um destacado comentarista político iraniano que participou das negociações entre o Irã e os Estados Unidos em 2015, que resultaram no JCPOA, e agora das conversas entre os Estados e o Irã em Islamabad, que ocorreram no último fim de semana. Professor Marandi, seja bem-vindo ao programa. Sempre um prazer recebê-lo. É sempre uma grande honra participar do seu programa. Muito obrigado por me receber. É ótimo tê-lo aqui, como sempre. Bem, pelo que entendi, você teve dias extremamente ocupados e acabou de retornar de Islamabad, onde participou das negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Vi fotos do avião que transportava a delegação iraniana, e pelo que soube ele se chamava Minab, e trazia imagens de 168 crianças pequenas que foram assassinadas na cidade de Minab por um ataque dos Estados Unidos com um míssil Tomahawk. Achei que foi uma homenagem tão comovente e dolorosa de se fazer durante um passo tão importante em direção a uma solução diplomática. Mas ao retornar a Washington, o vice-presidente J.D. Vance disse que houve progresso, mas que as concessões do Irã, citando, não foram longe o suficiente. Você poderia nos explicar exatamente por que as conversas em Islamabad fracassaram? Sim, você está absolutamente certo. Eles nomearam o voo Minab 168 em memória das crianças que foram massacradas pelos americanos. Os Estados Unidos nunca assumiram responsabilidade. Eles nunca pediram desculpas. E os iranianos acreditam que as crianças foram mortas intencionalmente, porque aquele foi o primeiro ataque. Em uma guerra, os primeiros alvos são sempre cuidadosamente selecionados, já que são considerados os mais importantes para atingir no primeiro dia. Eles tiveram semanas e meses para escolher seus alvos e planejar tudo com cuidado, e escolheram essa escola. Acredita-se que, como muitos dos pais das crianças estavam nas Forças Armadas, os americanos quiseram atacá-los para tornar a perda especialmente dolorosa para as famílias. E eu, pessoalmente, acredito que foi intencional. I personally believe that it was intentional because the school. Porque a escola está localizada em todos os mapas, em todos os aplicativos americanos. Não há outra maneira de interpretar essa catástrofe, esse crime. Os iranianos apontaram que a escola estava lá há muitos anos e aproveitaram essa oportunidade para lembrar o mundo do que havia acontecido. É claro que a mídia ocidental não deu muita atenção, mas nas mídias alternativas e sociais, as pessoas comuns, felizmente, deram. Quando o presidente do parlamento embarcou no avião, havia fotos das crianças nos diferentes assentos, e ele disse: "Esta é a minha equipe indo para Islamabad." Assim, não apenas foi simbólico dos crimes que os americanos e o regime israelense haviam cometido, juntamente, é claro, com o assassinato do líder, mas também mostrou algo novo nos assuntos globais, que é possível simplesmente assassinar líderes e sair impune. Na verdade, estou me desviando um pouco, mas enquanto estávamos em Islamabad, o Washington Post publicou um artigo de opinião que basicamente pedia o assassinato dos negociadores. Então, quando estávamos voltando para o Irã, especialmente porque a viagem de Vance terminou de repente, mesmo que as negociações devessem continuar, e levando em conta que esse artigo havia acabado de ser publicado, acreditava-se que os americanos ou os israelenses poderiam derrubar o avião. Depois do que fizeram em Minab, tudo parecia possível. É realmente uma situação extraordinária. Não apenas esses regimes massacram pessoas, mas agora a mídia está abertamente pedindo o assassinato de líderes. The media is calling for the murder of leaders. So in the United States, it's Então, nos Estados Unidos você sabe, a mídia e o Estado competindo para defender crimes contra a humanidade. E nossa jornada se tornou muito complicada. Entramos no espaço aéreo iraniano, descemos rapidamente e pousamos perto da fronteira entre Afeganistão e Turcomenistão, na cidade de Mashhad, e depois seguimos por terra.
Os israelenses e os americanos presumiram que o voo iria para Teherã, mas não foi. Ao fazer isso, eles queriam proteger a delegação caso os americanos ou israelenses tentassem assassiná-los. Mas o que realmente aconteceu foi que os americanos e os israelenses perderam a guerra. O regime Trump perdeu a guerra, e os iranianos agora se sentem muito confiantes em relação à sua posição. Eles lutaram por cerca de 40 dias. Eles lutaram contra uma enorme coalizão, a superpotência e, é claro, o regime israelense, que recebeu tudo o que precisava para travar a guerra por parte do Ocidente coletivo e de seus representantes regionais: Kuwait, Arábia Saudita, Emirados, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. Todos eles fizeram parte dessa agressão. O espaço aéreo e o território da Jordânia foram usados para realizar esses ataques contra o país. E é claro, até outros países que não estavam diretamente envolvidos participaram de forma indireta, como a República do Azerbaijão e o regime de lá. Na Turquia, por exemplo, aviões AWACS estavam voando, coletando informações de inteligência do Irã, e instalações de radar dos Estados Unidos na Turquia também estavam sendo usadas para apoiar a defesa do regime israelense. E também ataques ofensivos. Então o Irã estava lutando contra essa enorme coalizão, o Irã e o eixo da resistência. E depois de 40 dias, foram os Estados Unidos que começaram a buscar um cessar-fogo. Se você olhar para trás, e tenho certeza de que você e o público se lembram, na sexta-feira, no início, Trump, como durante a Guerra de 12 dias, estava pedindo rendição. Ele exigiu rendição incondicional. Depois, gradualmente, sua posição evoluiu, porque, ao contrário de suas expectativas, o Irã não entrou em colapso, assim como na Guerra de 12 dias. Mas é claro, essa guerra foi muito mais intensa, porque o regime israelense é muito menos poderoso do que os Estados Unidos. E então, quando o Irã não entrou em colapso, disseram que o Irã estava ficando sem mísseis e drones. Mas depois de 1 ou 2 semanas, ficou claro que isso não estava acontecendo. Então a posição deles evoluiu. No fim, os Estados Unidos apresentaram um plano ou proposta de 15 pontos, e o Irã, é claro, rejeitou imediatamente, pois isso violava a soberania iraniana. Então o Irã apresentou seu próprio plano de 10 pontos. E quando os Estados Unidos concordaram que as negociações ocorressem com base nesse plano iraniano de 10 pontos, foi aí que o Irã aceitou o cessar-fogo. Portanto, não foi o Irã que buscou o cessar-fogo, foram os Estados Unidos. E mesmo que os Estados Unidos tenham dito depois, nós não aceitamos o plano de 10 pontos, está claro que Trump aceitou. Ele divulgou isso publicamente nas redes sociais para todos verem. Então isso foi uma grande derrota para Trump. Agora, no Paquistão, em Islamabad, durante as negociações, enquanto estávamos indo para lá, os negociadores e aqueles que os acompanhavam, nenhum deles estava realmente otimista em relação às conversas. Eles não tinham expectativas, porque já havíamos experimentado como Trump negocia. Antes da Guerra de 12 dias, ele estava negociando conosco indiretamente, e você sabe, na mesa de negociações, eles mudavam constantemente as regras do jogo. Mas nos bastidores, estavam realmente conspirando contra o Irã. Então aquelas negociações nunca foram sérias. E então, é claro, antes desta guerra, também estávamos negociando, e o ministro das Relações Exteriores de Omã disse que havia sido feito progresso, um progresso significativo, mas mesmo assim, eles iniciaram outra guerra. Então, quando estávamos indo para Islamabad, ninguém acreditava que havia muita chance de os Estados Unidos chegarem a um acordo. E mesmo que chegassem, ninguém esperava que os Estados Unidos o cumprissem. Esse é o problema de lidar com Trump. Ele é tão pouco confiável, tão desonesto, sempre mudando de posição, se contradizendo. É extremamente difícil imaginar um acordo com os Estados Unidos. Mas devo acrescentar também, e sei que estou falando demais, que os americanos... Existe esse mito de que o Irã foi enganado 2 vezes, que fomos pegos de surpresa porque estávamos negociando. Isso nunca foi verdade.
Não era verdade antes da Guerra de 12 Dias, nem nesta guerra, nem agora. That was not true before the 12-day war, or this war, or now. Iran always knew that the Americans were preparing for war. O Irã sempre soube que os americanos estavam se preparando para a guerra e que não podiam ser confiáveis ao longo do último ano. Mas o Irã negociou e ainda negocia, porque quer que o mundo veja que o Irã não é o problema. Afinal, o Ocidente tem essa enorme máquina de propaganda midiática, da MSNBC à Fox News. Quando se trata do Império, todos são iguais. A BBC, o The Guardian, a Sky News, o The Times. Quando se trata de entidades como o Irã, o Iêmen, o eixo da resistência, o Hezbollah, todos demonstram a mesma hostilidade. Todos eles pertencem à mesma oligarquia. Então o Irã quer garantir que o mundo veja que eles estavam negociando. E também queriam que o povo iraniano soubesse disso. Porque quando a guerra começar e eles começarem a massacrar pessoas, você sabe, alguns dirão, bem, se vocês tivessem negociado, isso não teria acontecido. Então, para evitar que esse instrumento de propaganda específico seja usado, eles negociam, mas também vão à mesa para ver se há uma oportunidade, ou, digamos, uma chance de encontrar uma solução aceitável. Portanto, neste caso, nesta rota-guerra, ninguém leu com otimismo heavy. No one went with any real optimism, but during the day, Vance and Mas durante o dia, Vance e o Dr. Galibov, enquanto negociavam, fizeram algum progresso em diferentes áreas, e houve discussões e debates. Mas no fim do dia, de repente, a posição de negociação dos Estados Unidos mudou, e eles começaram a conduzir as conversas rumo ao fracasso, o que foi estranho. Além disso, durante o dia, a equipe iraniana não fez nenhuma ligação telefônica. Eles tinham autoridade. O Dr. Galibov havia conversado com o Ayatollah Khamenei, o líder, e sabia que tinha autoridade para falar. Ele consultou as pessoas do seu lado da mesa, bem como seus assessores na sala ao lado. His advisors who were in the next room next door, but Vance was constantly making phone calls. Mas Vance estava constantemente fazendo ligações telefônicas. Uma das pessoas para quem ele ligou foi Netanyahu. Netanyahu depois disse que Vance prestava contas a ele, e de fato prestava, o que acho extraordinário, que o vice-presidente dos Estados Unidos estivesse prestando contas ao primeiro-ministro desse pequeno regime. E que esse primeiro-ministro de um regime tão pequeno dissesse isso tão publicamente. De qualquer forma, estava claro que Vance não tinha muita autoridade e que as pessoas com quem ele conversava estavam sabotando as negociações. E claro, ele estava cercado por dois sionistas, cuja prioridade é Israel, Kushner e Witkoff. Então acho que ninguém deveria ter ficado surpreso, e ninguém do lado iraniano ficou surpreso que tenha terminado dessa forma. Mais tarde, vimos que Vance de repente foi e falou com a mídia e depois foi embora. Isso foi um pouco surpreendente, porque deveria haver uma continuação das negociações no dia seguinte. Mas, em geral, acho que tudo ocorreu de acordo com as expectativas do Irã. E acredito que foi algo positivo o Irã ter realizado essas negociações, porque o mundo, mais uma vez, vê que os Estados Unidos sob Trump não são sérios e que sua política é ditada pelas necessidades dos sionistas. E não são as necessidades do povo americano que são priorizadas. As ligações telefônicas e o fato de Vance estar cercado, eles estavam do lado dele nas negociações, na mesa dele. Você tinha ele e dois sionistas. Essas eram as três pessoas. Então eu acho que, para a opinião pública global, para a opinião pública iraniana, as pessoas reconhecem que os Estados Unidos são o agressor, que os Estados Unidos não estão levando as negociações a sério e que os Estados Unidos, ao que parece, não estão realmente no comando. Na verdade, são os sionistas e o regime israelense que estão no comando. E é por isso que um acordo, pelo menos neste estágio, não é possível. Eu realmente aprecio você ter destacado que o Irã tem se mostrado aberto a negociações e agido de forma honesta ao querer negociar.
apresentando seus próprios termos e buscando um diálogo baseado em condições de igualdade e respeito para todas as partes envolvidas. Parece ser o caso da Rússia também, porque acho que vemos alguns paralelos aqui. A Rússia constantemente diz: estamos abertos a negociações, estamos dispostos a encontrar uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia. E é o Ocidente, a União Europeia e os Estados Unidos, sob duas administrações até agora, que não conseguiram cumprir suas próprias promessas teóricas de buscar a paz, porque, ao que parece, a paz não é realmente o objetivo aqui. A guerra é. E assim, tanto o Irã quanto a Rússia dizem constantemente: estamos abertos a negociações, estamos dispostos a negociar, estamos dispostos a encontrar um terreno comum em uma situação tão difícil. Mas, como você mencionou, é a outra parte, o lado oposto, que parece não querer chegar a um meio termo. E, claro, quando se trata do programa nuclear do Irã, ele está no centro dessa discussão. De acordo com o direito internacional, o Irã tem o direito de manter um programa na Pacífica, em como qualquer outra nação soberana. Então isso é realmente inegociável, porque não podemos negar ao Irã o seu direito a um programa nuclear pacífico, enquanto, ao mesmo tempo, aprovamos ou aceitamos que outras nações exerçam o mesmo direito. Não é assim que o direito internacional funciona. De acordo com o direito internacional, o Irã está defendendo seu direito a um programa nuclear pacífico, assim como qualquer outra nação soberana faria. A Axios chegou a escrever que os Estados Unidos pressionaram por nenhuma forma de enriquecimento ou por uma paralisação de longo prazo, incluindo propostas como uma suspensão de 20 anos do enriquecimento de urânio ou até restrições permanentes. Qual é a posição do Irã em relação a fazer qualquer concessão quanto às suas capacidades de enriquecimento nuclear daqui para frente, Dr. Merandy? A questão do enriquecimento nuclear para o Irã é inegociável. O motivo é que o enriquecimento de urânio é importante para o país, pois o Irã está desenvolvendo usinas nucleares e sempre esteve sob sanções. Assim, por exemplo, se tivermos uma usina e, por qualquer razão, as sanções dos Estados Unidos impedirem o Irã de comprar combustível nuclear, enfrentaremos crises em vários níveis da economia, especialmente nos próximos anos, depois que outras usinas nucleares forem concluídas. Já vimos problemas semelhantes com a gasolina. Em ocasiões em que tivemos escassez, devido ao alto consumo no Irã, o preço da gasolina ficou em torno de 1 a 2 centavos por litro. Imagine a diferença entre o Irã e o lugar onde você está. É como sabe, não dá para comparar de forma alguma. Então o consumo obviamente vai ser extremamente alto. No Irã, o governo paga enormes subsídios para a gasolina e por isso às vezes temos escassez. Assim, o Irã precisa importar gasolina e quando isso acontece, os Estados Unidos tentam impedir o Irã de comprá-la. O mesmo vale para o programa nuclear. Você sabe melhor do que eu, sendo um especialista em economia, ao contrário de mim, que construir uma usina nuclear é muito caro. A eletricidade é barata depois que a usina está pronta, mas a própria usina dispendiosa. The electricity is cheap, but the power plant itself is costly. So Iran wants to build power plants, and then if it doesn't have the fuel, Então, o Irã quer construir usinas de energia, e se não tiver o combustível, esse é um enorme investimento que acaba sendo desperdiçado. Por isso o Irã diz não, precisamos ser autossuficientes, ou pelo menos parcialmente autossuficientes. Mas mais importante do que isso é o fato de que isso faz parte da soberania do Irã. O Irã tem o direito soberano de enriquecer urânio. Para qualquer país dizer ao Irã, você não pode fazer isso porque nós não queremos que você faça, isso é inaceitável. A Revolução Islâmica, há 47 anos, foi toda sobre independência, soberania e dignidade, e o Irã não vai abrir mão de nada disso. Tudo isso teve um preço muito alto. Então, essa diferença entre o Irã e os Estados Unidos é enorme. Isso significa que não há solução. Claro que há uma solução.
Quero dizer, o Irã poderia cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica de uma forma que, se houver preocupações reais, essas preocupações possam ser tratadas de maneira construtiva. Já vimos isso acontecer com o JCPOA, que na verdade não foi um ótimo acordo para o Irã. O Irã fez muitas concessões aos Estados Unidos, na minha opinião, e os Estados Unidos nunca cumpriram sua parte do acordo, enquanto o Irã cumpriu, o que é outra história completamente diferente. Mas Trump rasgou esse acordo. Ainda assim, ele poderia ter servido de modelo. É claro que o Irã não aceitaria o JCPOA nessa forma, porque, como eu disse, os Estados Unidos não estavam cumprindo seus compromissos. Portanto, seria necessário usar um modelo diferente, em que os Estados Unidos fossem obrigados a cumprir suas obrigações. Mas há maneiras de fazer isso. O problema é que a verdadeira questão não é que os Estados Unidos tenham um problema com o Irã. Essa não é a questão. Tampouco é uma questão de direitos humanos, o que é totalmente falso. Quero dizer, olhe para as violações de direitos humanos. Olhe para o genocídio em andamento no Líbano neste momento, o massacre diário de mulheres e crianças pelo regime, e é claro, tudo isso acontece enquanto a mídia e os governos ocidentais viram o rosto, exatamente como fizeram em Gaza. Os maiores violadores dos direitos humanos são o Ocidente e seus representantes e aliados. Portanto, os direitos humanos nunca foram a questão, nem o terrorismo. Eles criaram o ISIS, eles criaram a Al-Qaeda, eles bombardearam país após país. Isso tudo é terrorismo. Seus pilotos são todos terroristas. Os pilotos ou os soldados que bombardearam a escola de Minab e todas as outras escolas e hospitais no Irã e no Líbano. Todos esses são terroristas. Então, a questão não é o terrorismo. Quando Joe Kent renunciou em sua carta de renúncia, ele disse que o Irã não é uma ameaça aos Estados Unidos e que o Irã não está construindo uma arma nuclear. E ele era, é claro, um indicado de Trump no mais alto nível, com o mais alto nível de acesso à inteligência. E ninguém jamais disse que o que ele disse estava errado. A razão pela qual a guerra aconteceu, o que a provocou, não foi o programa nuclear. Foi porque o lobby sionista quis assim. Foi porque o regime israelense quis assim. E é isso que Joe Kent diz. E é algo que todos nós já sabíamos. Mas esta é a primeira vez que isso vem de dentro do próprio regime. Então, o problema que o Irã tem é que ele é independente, ao contrário de outros países da nossa região, e que se opõe ao genocídio. Ele se opõe ao império em Cuba, na Venezuela, na Síria, durante o apartheid, na África do Sul e, é claro, na Palestina. Especialmente na Palestina. Isso é absolutamente imperdoável, opor-se ao etnossupremacismo. O programa nuclear é uma desculpa. É por isso que os americanos não querem realmente uma solução. Eles o usam como pretexto para sancionar o Irã. E foi isso que Obama também fez. Ele nunca removeu as sanções. Suspendeu algumas, mas manteve a estrutura mais ampla no acordo nuclear. Portanto, a hostilidade em relação ao Irã não tem nada a ver com o programa nuclear. Não tem nada a ver com direitos humanos ou terrorismo. Trata-se da oposição do Irã a Netanyahu, ao sionismo, ao etnosupremacismo, ao genocídio em Gaza, à razão étnica na Cisjordânia, exceto ao genocídio e o Tá em Quds. E é basicamente isso. Se os Estados Unidos realmente quisessem resolver o problema, existem modelos que poderiam ser facilmente elaborados em que o Irã preserva seu direito de ter um programa nuclear pacífico, e os Estados Unidos têm a garantia de que não haverá ameaça. Mas a mídia ocidental, por fazer parte do establishment político, ajuda os governos ocidentais a fabricar crises. Na verdade, há um bom livro chamado Manufactured Crisis sobre o programa nuclear iraniano que aborda esse assunto em detalhes.
Trump está agora bloqueando os portos iranianos no Estreito de Hormuz. O interessante é que um bloqueio provavelmente prejudicaria mais os estados do Golfo, porque eles importam tudo, do que prejudicaria o Irã. Além disso, o bloqueio de Trump representa uma ameaça direta à China, pois limita seu comércio e, portanto, sua soberania. E duvido que Trump esteja disposto a atacar embarcações chinesas. Ou russas, nesse caso. Bem, os relatórios de hoje indicam que embarcações iranianas foram impedidas pela Marinha dos Estados Unidos de entrar no Golfo de Omã. Explique para nós a resposta do Irã ao bloqueio de Trump. E como você vê essa situação se desenrolando no curto prazo? Bem, ainda estamos nas primeiras horas, então teremos que ver como o Irã vai responder. Também teremos que ver se o cessar-fogo se mantém, e quando as 2 semanas chegarem ao fim, quando o cessar-fogo de 2 semanas terminar, o que acontecerá então? Mas o fato é que, como você bem apontou, as ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico são muito mais vulneráveis do que o Irã. O Irã não vai permitir que elas usem seus navios se ele próprio não puder usar os seus. E portanto, esses países que dependem completamente do petróleo e do gás estarão em sérios apuros. E o Irã tem muitos vizinhos. É um país muito grande. Tem 15 vizinhos, e todos os seus vizinhos a leste, Afeganistão e Paquistão, ao norte, Turcomenistão, Rússia e Cazaquistão, através do Mar Cáspio, Azerbaijão e Armênia, e depois a noroeste, Turquia e Iraque. São todos acessíveis ao Irã para o comércio. Mas além disso, o Irã realmente acreditava que os Estados Unidos iriam iniciar o bloqueio desde o primeiro dia. Em outras palavras, quase 2 meses atrás, no início de sua ofensiva contra o país. Então, eles elaboraram um plano em tempo force Mendes caravans no Golfo Per. Trading routes and become less reliant on the Persian Gulf. For example, Por exemplo, o Irã realiza um comércio extenso com o Paquistão, mas costumava comprar seu arroz da Índia. Então, antes de a guerra começar, como achavam que o cerco começaria muito antes, decidiram comprar do Paquistão e pagar o Paquistão com combustível na fronteira, tornando-se menos dependentes. Esse tipo de coisa já está acontecendo. E os iranianos são, não sei o número exato, mas aproximadamente 90% autossuficientes em produtos agrícolas. O Irã é um deserto com Península Arábica. Ao contrário do que muitos pensam, temos 2 cadeias de montanhas. Uma delas da Ketuain da Oeste, a da Alborz. Outra cadeia montanhosa se estende de norte a sul, no oeste do Irã, chamada Zagros. Lá neva bastante. Neste momento, acima de Teherã, as montanhas estão cobertas de neve. As pessoas sobem até lá durante o inverno, o início da primavera e o final do outono. Se houver neve suficiente, elas até praticam esqui. Portanto, o Irã tem muita atividade agrícola. Em geral, por causa de todas essas fronteiras, e porque o Irã tem agricultura e produz muitos de seus próprios produtos localmente devido às sanções, o país é muito menos vulnerável do que os regimes do Golfo Pérsico. Atualmente, os sauditas conseguem exportar, creio eu, cerca de 3,5 milhões a 4 milhões de barris por dia pelo Mar Vermelho. Mas fora isso, é completamente dependente do Golfo Pérsico, e os outros ainda mais. Então os Estados Unidos estão prejudicando-os mais do que o Irã. Mas mais importante, eles estão intensificando a crise energética global que se aproxima. Acho que as pessoas não percebem totalmente o quão ruim as coisas vão ficar. As pessoas só pensam que o preço da gasolina aumentou. Mas acredito que muito em breve veremos tudo piorar bastante. E veremos uma crise na agricultura por causa de que os petroquímicos e fertilizantes não podem entrar no Golfo Pérsico. E o GNL, a escassez de GNL, vai criar sua própria crise. E depois há, é claro, a gasolina e as refinarias que não estão produzindo. E, claro, ao petróleo bruto. Todas essas commodities que não estão sendo exportadas
estão fazendo a escassez se intensificar a cada hora, a cada minuto em que a escassez aumenta para todas elas. Então a crise está se aproximando e Trump está apenas acelerando esse processo. O Irã, financeiramente, não está nada mal, porque tinha cerca de 200 milhões de barris de petróleo no mar, pelo que entendi. Antes de a guerra começar, eles já tinham vendido metade disso. E eles vêm produzindo petróleo em grandes quantidades e exportando desde que venceram a guerra, a preços muito altos. Então, ironicamente, o Irã tem ganhado muito dinheiro. O Irã ainda possui outros 100 milhões de barris que eventualmente vão se esgotar, e isso vai intensificar a crise global. Aparentemente, os russos já esgotaram todo o petróleo que tinham em alto mar. Eles tinham menos do que o Irã. Mas o Irã vai vender esses 100 milhões de barris. Portanto, financeiramente falando, o Irã está em uma posição forte neste momento em relação à moeda estrangeira. Assim, pode importar bens de que os iranianos comuns precisarão no próximo ano ou 2. Antes da guerra, o Irã havia comprado muitos desses bens para se preparar para situações como esta. Então não vejo os Estados Unidos resistindo mais do que o Irã. Acho que a crise global vai colocar uma pressão crescente sobre Trump, e ele será prejudicado muito mais rapidamente do que o Irã. Os aliados dos Estados também serão muito afetados, porque países como Índia, Japão, Coreia e os europeus estão todos enfrentando uma situação muito crítica. É bastante interessante, na verdade, que a Índia, sob Modi, que era tão próxima do regime israelense, agora esteja sofrendo nas mãos do regime israelense e de Trump por causa da guerra que eles iniciaram. Essa é uma das ironias de toda essa situação. Quero voltar a algo que você disse. Você mencionou que ainda não se sabe o que vai acontecer com o cessar-fogo. E claro, o Líbano foi incluído nos pedidos do Irã para que o cessar-fogo estivesse em vigor. Sabemos que Israel tem bombardeado o sul do Líbano e, como você disse, centenas de pessoas estão sendo mortas todos os dias. Ao mesmo tempo, desde o colapso das negociações entre os Estados Unidos e o Irã, houve um aumento na atividade de aeronaves militares dos Estados Unidos na Europa Ocidental e no Oriente Médio. E nesta manhã, há um novo relatório mostrando que um grupo de pelo menos 6 navios caça-minas dos Estados Unidos está a caminho do Oriente Médio. Então, o cessar-fogo é apenas uma farsa, uma forma de fazer uma pausa, se rearmar e depois voltar a outra rodada de escalada e guerra. É possível, mas o Irã também está se preparando. Não é como se os americanos e israelenses estivessem se rearmando enquanto os iranianos estivessem de férias. Sabe, depois da Guerra de 12 Dias, mesmo tendo sido um ataque relâmpago e os americanos e israelenses achando que haviam vencido a guerra, matando muitos oficiais militares de alta patente no primeiro dia, após 6 dias, a maré virou. E depois de cerca de 8 ou 9 dias, os israelenses começaram a buscar um cessar-fogo, gradualmente implorando por isso. No 12º dia, os iranianos aceitaram a suspensão das hostilidades. Alguns perguntavam por que o Irã aceitou naquele momento, já que havia conquistado vantagem. A razão era que o Irã sabia que, se a guerra continuasse, os Estados Unidos entrariam no conflito. E a guerra havia exposto muitas das deficiências do Irã no campo de batalha. Então o Irã aceitou o cessar-fogo. Desde então, durante 18 meses antes da guerra, o Irã trabalhou dia e noite, 24 horas por dia, para desmoralizar a guerra e performar. Postura defensiva e ofensiva, e a reorganização de suas forças armadas para aprimorar suas capacidades. Vimos isso durante esta guerra, em que o poder de fogo do inimigo era muito maior, porque o poder de fogo dos Estados Unidos é muito superior ao do regime israelense. É claro que tudo vem dos próprios Estados Unidos, eles não têm nada de próprio. Mas, apesar desse imenso poder de fogo e do fato de que países do Golfo Pérsico os estavam ajudando a massacrar iranianos,
destruir infraestrutura e atacar as forças armadas iranianas, o Irã teve um desempenho muito bom. Iran performed very well, and the damage done to Iran was E os danos causados ao Irã foram comparativamente muito menores. O Irã implantou um grande número de iscas que até produziam calor, e os americanos e israelenses estavam constantemente destruindo-as. Muitas, milhares de iscas. Eles reestruturaram suas bases de mísseis e prepararam todas as suas bases para serem esvaziadas assim que a guerra recomeçasse. Portanto, muitos dos prédios ou bases militares que foram destruídos estavam basicamente vazios desta vez. O Irã precisará desse tempo para se preparar. Agora, com este cessar-fogo, os iranianos também se preparam. Now, with this ceasefire, obviously the Iranians are preparing themselves for the next phase. And I have no doubt that Iran will continue to E não tenho dúvida de que o Irã continuará a resistir e a garantir que os Estados Unidos fracassem. Mas o que está acontecendo nesse período é que a crise econômica global está crescendo. Então, a cada dia desse cessar-fogo, a situação vai piorar para Trump. Enquanto ele reconstrói, e enquanto o regime israelense recebe mais armas e munição dos europeus e americanos para matar mais mulheres e crianças iranianas, essa crise global está silenciosamente ficando cada vez maior. Isso vai colocar muita pressão sobre Trump para mudar sua política. Então teremos que ver. Quero dizer, ambos os lados têm seus próprios cálculos. Mas os iranianos estão confiantes de que os Estados Unidos não terão sucesso e que Trump fracassará. Pelo que tudo indica, acho que Trump está em uma situação muito ruim nesse momento, tanto em casa quanto no exterior. Os Estados Unidos não estão em uma boa posição. Dá para perceber que não há nenhum sentimento de vitória. E como eu disse, a cada dia que passa, a escassez de petróleo, gasolina, GNL, fertilizantes e petroquímicos aumenta cada vez mais em todo o mundo. E quem o mundo vai culpar? Vão culpar o regime israelense, porque foi ele que impôs essa guerra ao mundo e não permitiu que as Nepás em Islamabad tivessem sucesso. E, na verdade, as implicações da guerra devem ser compreendidas. Mas acho que elas ainda não foram totalmente percebidas, porque leva tempo para que tudo se propague pela economia global. Hoje de manhã, vi um relatório sobre o chefe do Mossad, não tenho certeza de como se pronuncia o sobrenome dele, mas acho que é Barnea. Ele disse que Israel não interromperá os ataques ao Irã até que, e cito, o regime iraniano caia. Portanto, sem o apoio dos Estados Unidos, Israel não pode enfrentar o Irã, e acho que isso ficou muito claro. Claramente, ele deve estar se referindo a uma guerra assimétrica, independentemente do resultado desta batalha em particular, enquanto os Estados Unidos estiverem envolvidos. Mas qual é a posição do Irã em relação a essa declaração do Mossad? E em que momento você acha que os países do Golfo terão de mudar sua posição e se envolver de forma significativa se realmente quiserem paz na região, se quiserem que suas economias prosperem? Em que ponto os atores regionais terão de se realinhar e se comprometer a buscar genuinamente a paz, com o Irã no centro de uma nova arquitetura de segurança, se é que haverá uma, sem o envolvimento militar dos Estados Unidos? Bem, o regime israelense vem dizendo há muito tempo que estamos prestes a cair. Disseram isso durante a Guerra de 12 Dias e fracassaram. Disseram isso durante esta guerra, trouxeram os americanos que são muito mais poderosos do que eles e ainda assim fracassaram. Em qualquer guerra futura, os iranianos os atingirão com ainda mais força. Acho que o que está acontecendo é que o regime israelense agora é desprezado em todo o mundo. Pelo genocídio no Líbano, pelo genocídio em Gaza, por seu racismo e limpeza étnica, mas também no fato de estar destruindo a economia pedindo que a paz aconteça. Então, Israel está em declínio. Sua sorte está diminuindo muito rapidamente. O Mossad pode dizer o que quiser,
Mas mais guerra só significará estagnação para o regime e mais ódio contra ele. Eu não vejo nenhuma boa perspectiva de longo prazo para esse regime. Por outro lado, ao contrário do passado, quando a mídia ocidental, os governos ocidentais e seus representantes conseguiam antagonizar e demonizar o Irã em todo o mundo, o Irã agora está se tornando muito popular. Seu poder brando é extraordinariamente influente, e o mesmo vale para o eixo da resistência. As pessoas veem o Hezbollah como heróico, como os defensores do povo de Gaza. E claro, a punição deles é o genocídio. E as pessoas estão vendo isso agora. As pessoas enxergam através da propaganda. Então, o Mossad já não tem mais aquela aura de invencibilidade. E as forças armadas israelenses não têm mais a aura de invencibilidade que tinham antes, durante a Guerra de 12 Dias. Foram eles que precisaram do cessar-fogo. Durante essa guerra de 40 dias, mesmo com uma força muito mais poderosa, a força do Império, lutando contra o Irã, foi esse lado, e não os iranianos, que buscam um cessar-fogo. Se o Irã não tivesse a vantagem, estaríamos lutando. Que os americanos iriam querer encerrar os combates. Então, nós não deveríamos dar a eles. Não deveríamos ter esse tipo de... Nós não deveríamos nos deixar intimidar pela retórica deles. Ela não tem mais o mesmo efeito de antes. Os regimes no Golfo Pérsico estão muito mais fracos agora do que eram antes. E acho que eles perceberam que os Estados Unidos não têm interesse em protegê-los. A única coisa que é importante para os Estados Unidos é o regime israelense. Essas bases no Golfo Pérsico estão lá para proteger o regime israelense, não para protegê-los. E neste momento, os Estados Unidos estão sufocando-os numa tentativa de sufocar o Irã. Estão sufocando eles também. Então, se fossem espertos, repensariam sua política externa. E laços políticos, mas servir como uma plataforma de agressão contra o Irã. Isso não será aceitável no futuro. E é por isso que o Irã vai controlar o Estreito de Hormuz. Mas, infelizmente, esses regimes estão atrelados ao Ocidente. Acho que há muitas razões para isso. Acredito que os arquivos de Epstein nos dizem muito sobre esses relacionamentos. Não é só o Epstein. Ele é apenas um exemplo. Tenho certeza de que há muitos Epsteins. Mas o problema é que seus líderes são muito corruptos. E esses são regimes ditatoriais. Acho que se a situação continuar assim, eles se tornarão cada vez mais fracos e, em última instância, instáveis. E se a guerra recomeçar, especialmente no verão, o clima vai ficar muito quente e úmido no Golfo Pérsico em poucas semanas. E se houver outra guerra e o Irã for alvo, se, por exemplo, sua infraestrutura ou usinas elétricas forem atingidas, todos terão que partir. Esses regimes vão desmoronar, porque não dá para viver nos Emirados, ou no Catar, ou no Bahrein, ou no Kuwait durante 6 meses do ano sem eletricidade confiável. Então, eles são extremamente vulneráveis. E os americanos, até agora sob Trump, parecem mais do que dispostos a sacrificá-los. Líbano e Israel estão prestes a realizar conversas em Washington. Pelo que entendo, autoridades israelenses admitiram que não conseguiram desarmar o Hezbollah anteriormente. Agora, essas negociações vão acontecer com o Hezbollah afirmando, na prática, que não aceitará conversas diretas com Israel. Que resultado você espera dessa reunião e como acha que isso afetará a guerra envolvendo os Estados Unidos e Israel? Bem, o primeiro-ministro libanês, na verdade, ajudou o regime israelense a massacrar muitos civis libaneses. Ao impedir que o cessar-fogo fosse implementado no Líbano, o cessar-fogo entre Irã e Etausnen incluía o Líbano, e o primeiro-ministro do Paquistão enfatizou isso em várias ocasiões. Ainda assim, o primeiro-ministro do Líbano disse: "Vou conduzir minhas próprias negociações", e basicamente retirou o Líbano do acordo de cessar-fogo, ou pelo menos tentou fazê-lo. O Irã não aceita isso.
O Irã afirma que isso faz parte do acordo. Mas, como os americanos mentiram e disseram que não fazia, os iranianos não permitiram que o número acordado de navios deixasse o Golfo Pérsico a cada dia como resultado, pelo menos nos primeiros dias antes do cerco. Assim, em vez de acolher o cessar-fogo, o primeiro-ministro libanês o minou e disse: "Vamos seguir um caminho diferente." And said we're going to take a different route. And what he wants to do is to normalize ties with the Israeli regime. O que ele quer fazer é normalizar os laços com o regime israelense e basicamente permitir que ele imponha sua hegemonia sobre o Líbano. E claro, a classe política pró-Ocidente no Líbano é muito corrupta. Eles foram corrompidos por essas ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico e pelo Ocidente. O primeiro-ministro foi basicamente imposto ao Líbano pelos americanos. A opinião pública não apoia sua posição, nem a do presidente, quando se observam as pesquisas, mas eles foram instalados sob coerção. Portanto, o primeiro-ministro está prejudicando o Líbano. Ele está ajudando a matar libaneses. Acho que ele está fazendo isso intencionalmente. Se ele simplesmente tivesse permanecido em silêncio e se importado com o povo do Líbano, já teríamos um cessar-fogo agora. Mas ele permitiu que os americanos seguissem junto com o regime israelense. Mais uma vez, o regime israelense dita os termos aos americanos. Os americanos concordaram com o cessar-fogo no Líbano, e o regime israelense o minou. O primeiro-ministro do Líbano ajudou o regime israelense a miná-lo. Em resposta, o Irã não permitiu que o número de navios que deveriam deixar o Golfo Pérsico a cada dia partisse, e isso apenas intensificou a crise econômica global. Portanto, tudo que o regime israelense faz mostra, antes de tudo, que ele dita os termos aos Estados Unidos. Mostra o quanto os Estados Unidos são subordinados ao regime israelense, o quanto Trump é subordinado a Netanyahu. Também mostra que o regime israelense está empurrando ainda mais a economia global em direção à crise. Professor Morandi, muito obrigado por se juntar a nós, agradeço pelo seu tempo, cuide-se e espero tê-lo novamente no programa em breve. Muito obrigado por me receber. É sempre uma honra e um prazer. Pleasure.